Olá amigos, curta nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. 1. Definição de estoicismo. O estoicismo é uma escola e doutrina filosófica que surgiu na Grécia Antiga. Ele preza a fidelidade ao conhecimento e o foco em tudo aquilo que pode ser controlado pela própria pessoa, desprezando todos os tipos de sentimentos externos, como a paixão e os desejos extremos. 2. História do estoicismo. O estoicismo foi fundado por Zenão de Cítio, na cidade de Atenas, por volta de 300 a.C. A doutrina ficou efetivamente conhecida ao chegar em Roma. O estoicismo está dividido em 3 períodos. 1. Estoicismo Antigo. Foi o período mais focado na doutrina ética, também conhecido como Sotoa Antiga. É o primeiro período do estoicismo, uma escola de filosofia helenística fundada por Zenão de Cítio em Atenas no início do século III a.C. Este período é mais focado na doutrina ética. Os principais representantes do estoicismo antigo foram: 1. Zenão de Cítio, fundador do estoicismo. 2. Cleantes de Assos, discípulo de Zenão e importante no desenvolvimento do estoicismo. Sua principal obra é o Hino a Zeus. Ele introduziu o conceito de materialismo na escola. 3. Crisipo de Sores, um dos maiores representantes do estoicismo. Ele foi discípulo de Cleante de Assos e teve um papel importante na disseminação e sistematização dos conceitos estoicos. Os estoicos antigos acreditavam que tudo o que existe estava sob a determinação de uma força cósmica harmônica e que a virtude estaria em viver em acordo com o seu desígnio. Eles privilegiaram as sensações e rejeitaram o aspecto inteligível da teoria platônica. A recusa em deixar levar-se por sentimentos e desejos visava evitar que excessos fossem cometidos e fins supérfluos fossem valorizados. A filosofia é entendida como um exercício e não como uma atividade meramente intelectual. A aceitação do destino seria compatível, contudo, com a vontade de fazer o bem, já que esta estaria no reino da interioridade. Essa escolha seria o caminho da felicidade, indicado já por Zenão, uma vez que o importante seria manter a coerência e não efetivamente atingir um fim externo pelas ações. 2. Estoicismo helenístico romano. Foi o período mais eclético, também conhecido como Sotoa Média, é o segundo período do estoicismo, uma escola de filosofia helenística fundada por Zenão de Cítio em Atenas no final do século IV a.C. Os principais representantes do estoicismo helenístico romano foram: 1. Panécio de Rhodes, teve importante papel na difusão do estoicismo entre os romanos, durante o tempo em que morou em Roma. Ele foi considerado um dos maiores representantes da fase média estoica. 2. Posidônio de Apameia, foi um filósofo grego que viveu durante o período helenístico. Ele é conhecido por suas contribuições à filosofia estoica e por sua influência sobre o pensamento romano. 3. Cícero, embora não fosse um estoico, Cícero foi fortemente influenciado pelo estoicismo e contribuiu para a sua disseminação em Roma. Durante o período helenístico romano, o estoicismo adquiriu uma nova função, como sistema ético sobre o qual a República Romana pretendia assentar-se. Com a assimilação de elementos ecléticos e adaptações adequadas, o estoicismo passou a ser uma filosofia dominante do período helenístico romano. Os estoicos helenísticos romanos acreditavam que o mundo era governado por um plano divino e que tudo na natureza, incluindo os humanos, estava lá por uma razão. Eles acreditavam que viver de acordo com a natureza era a virtude suprema. A boa vida envolvia aceitar o próprio destino com indiferença, mesmo que o sofrimento estivesse envolvido. 3. Estoicismo imperial romano. Período de cunho mais religioso, também conhecido como Sotoa Nova, é o terceiro e último período do estoicismo, uma escola de filosofia helenística fundada por Zenão de Cítio em Atenas no final do século IV a.C. Os principais representantes do estoicismo imperial romano foram: 1. Sêneca, foi um filósofo, político, orador e escritor romano. Ele é conhecido por suas obras sobre ética e moral, que se tornaram fundamentais para o desenvolvimento do estoicismo durante o período imperial romano. 2. Epicteto,
foi um filósofo grego que viveu a maior parte de sua vida em Roma. Ele foi um dos filósofos mais influentes do estoicismo durante o período imperial romano. 3. Marco Aurélio, foi um imperador romano e filósofo estoico. Ele é conhecido por suas meditações, que são uma fonte significativa da filosofia estoica moderna. Durante o período imperial romano, o estoicismo foi modificado ainda mais, mas sempre permaneceu fiel às bases lançadas por Zenão e Crisipo. O estoicismo proporcionou às pessoas da Roma antiga um sistema ético e moral que lhes permitia enfrentar as adversidades da vida com compostura e coragem. Em Roma, as expressões maiores do estoicismo foram Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, quando, com suas máximas de virtude, passou a ser a base do direito natural. Com grande força ideológica na atividade política, uma vez que vinculava o modelo das leis da natureza como forma de proteger o homem contra a opressão dos tiranos e do Estado imperial. Em resumo, os principais representantes do estoicismo ao todo foram: 1. Zenão de Cítio, fundador do estoicismo. 2. Cleantes de Assos, discípulo de Zenão e importante no desenvolvimento do estoicismo. 3. Crisipo de Sores, um dos maiores representantes do estoicismo. 4. Panécio de Rhodes, teve importante papel na difusão do estoicismo entre os romanos. 5. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, principais representantes do estoicismo imperial romano. Agora 10 tópicos da filosofia de vida do estoicismo. 1. A virtude é o único bem e caminho para a felicidade. 2. A pessoa deve sempre priorizar o conhecimento e o agir com a razão. 3. Prazer é um inimigo do sábio. 4. O universo é governado por uma razão universal natural e divina. 5. As atitudes têm mais valor que as palavras. 6. Os sentimentos externos tornam o ser humano um ser irracional e não imparcial. 7. Não se deve perguntar por que algo aconteceu na sua vida, e sim aceitar sem reclamar. 8. Agir prudentemente e assumir a responsabilidade sobre os seus atos. 9. Tudo ao nosso redor acontece de acordo com uma lei de causa e efeito. 10. A vida e as circunstâncias não são idealizadas. O indivíduo precisa conviver e aceitar a sua vida da forma que ela é. Espero que esse vídeo ajude você a entender basicamente a filosofia de vida do estoicismo.